Você vê que você está num cenário de carência quando a coletiva de um técnico ilude o torcedor ou faz ele criar uma expectativa desproporcional ao trabalho que pode ser feito. Isso não é um demérito ao que pode fazer o Pedro Caixinha. É simplesmente porque a gente vinha de um período tão pobre de ideias com Fábio Carilli, tão avesso a tentar algo novo, a tentar explorar possibilidades em um ano em que a pressão não era tão grande, que quando a gente vê um cara lúcido, coerente e que tem boas ideias, ideias modernas, a gente fica tão surpreso que gera um sentimento de expectativa no torcedor. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nesse episódio de hoje do meu canal do Santos. Antes, quero te pedir para dar aquela tradicional força para curtir, para se inscrever, para comentar também. Os últimos vídeos têm recebido aí uma visibilidade legal e eu quero agradecer todo mundo que tem ajudado, inclusive de outras torcidas que eu tenho recebido comentários. Fiquei muito feliz porque a gente sai um pouquinho da esfera de Santos e começa a tocar outros torcedores, então isso é bem bacana de ter esse diálogo aberto com outras torcidas também. Bom, vamos lá então falar de Pedro Caixinha e a coletiva. Anotei uma série de coisas aqui, então vou ficar colando o tempo todo no vídeo para poder lembrar todos os tópicos. A coletiva teve quase uma hora, então não dá para lembrar tudo de cabeça. Eu, com a minha idade avançada, não vou conseguir também. Aliás, antes de começar, um pequeno parênteses, estou no meu cenário de férias, como um dos seguidores uma vez falou para mim, que quando eu estou nesse fundo aqui é que sinal que eu não estou trabalhando, e você está coberto e coberta de razão, tá bom? Vamos lá. Primeiro, sobre as perguntas que foram feitas. Eu acho que tinha muito mais curiosidade em conhecer um pouco do trabalho e comprovar um pouco do trabalho visto nesses últimos dias no CTR Pelé, e as perguntas ficaram um pouco em cima do método de trabalho do Pedro Caixinha. E aí, primeiro de tudo, me chamou a atenção a postura dele. A postura e a serenidade para responder perguntas. Em nenhum momento você viu o Pedro Caixinha resistente à pergunta ou em abrir demais ou ter muito medo de compartilhar as ideias dele. Me pareceu um cara que é muito convicto das ideias, o que é uma coisa rara hoje no Santos, porque a diretoria pelo menos não tem convicção de nada, mas ele me pareceu ser muito consciente do que ele quer fazer no Santos, do tipo de projeto que ele aceitou para vir no Santos. E a partir daí, ele começa a desenhar o time dele, eh, a imagem do que ele consegue entregar com os componentes que ele tem no momento. Quer dizer que ele está fechado a receber outros jogadores? Não necessariamente. Ele simplesmente entende que, com o material humano que ele tem hoje, ele pode desempenhar um trabalho em cima de alguns pilares. Esses pilares até saiu em nota do Santos a respeito do que significava de pressão na bola perdida, verticalidade na hora que tem a bola, entendimento de como que o time deve se posicionar no momento que não tem a bola e não consegue recuperar. Então, assim, acho uma lucidez muito legal que o Pedro Caixinha traz. Evidente que estamos falando do campo teórico e a gente está com um técnico que tem uma semana de trabalho, sei lá, nem isso talvez. Mas é muito mais do que a gente ouviu no último ano inteiro com o Fábio Carilli. Fábio Carelli, inclusive, que na primeira coletiva como técnico do Vasco, me fala que pressionou saída de bola no Santos no ano passado. Eu quero muito que os vascaínos vejam os jogos da Série B para terem a comprovação da primeira mentira no dia 7 de janeiro do Fábio Carilli. Mas, enfim, o vídeo não é sobre isso. Pontos positivos que eu vi na fala dele a respeito de ideias de futebol. Eu acho que, primeiro, o óbvio da intensidade, o time precisa ser faminto em relação a querer a bola, o time tem que ter um entendimento de momento ofensivo e momento defensivo, quando que o Santos ataca mais, por que o Santos ataca mais em determinado momento, porque o Santos segura mais em outro momento do jogo. Então eu acho que ele vai dar uma questão de amplitude de pensamento pros jogadores. Se o jogador vai conseguir replicar isso ou não em campo, são outros 500. Mas o cara consegue, pelo menos,
colocar uma ideia de que existem momentos distintos do jogo e o jogador tem a obrigação, e isso aí é esse o verbo mesmo, essa palavra mesmo, é obrigação de saber ler esses momentos. Então, o Santos não vai ser só exigido fisicamente, ele vai ser exigido mentalmente para que consiga ler o momento em que está dentro dos jogos. Isso é muito bacana, é uma coisa que a gente não tinha até então. Além disso, ele é muito sereno na forma como ele fala. Ele trata questões muito complexas de uma maneira muito simples e não simplista, no sentido de a gente não quer criar a roda, mas a gente vai trabalhar muito bem o básico que precisa ser feito e bem feito. E aí eu entro no segundo ponto, que é da comissão técnica. Me foge à memória uma última vez que um treinador entrou numa coletiva de apresentação e falou de currículo da própria comissão técnica. Porque geralmente o treinador brasileiro fala assim: não, eu tenho o meu preparador de goleiro que está aqui comigo desde 78, eu tenho o meu cara de preparação física desde 89, eu tenho aqui o meu cara de análise de rendimento desde o ano passado. Mas ele não fala muito a respeito da graduação desses caras. E o Pedro Caixinha meio que destrinchou isso na coletiva. Quais são os tipos de certificados que os caras têm, onde eles estudaram, o que eles fazem diferente para entregar o resultado que eles entregam. De novo, isso não é garantia de nada. Não quer dizer que o Caixinha vai ser o Guardiola brasileiro que vai entregar um monte de coisa, mas pelo menos é um cara que se cerca de pessoas que têm a expertise técnica do negócio. E ele, como um gestor maior de tudo isso, ele traz o conhecimento dele de campo e aplica isso com os caras que têm o conhecimento teórico. Eu acho isso muito rico. Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar muito o Santos nessa temporada. Então fico feliz que ele tenha tido essa a oportunidade de falar um pouco do que ele traz como comissão, porque geralmente comissão técnica de técnico, né, comissão técnica de técnico, é aquele negócio que o cara traz, mas tipo, ah, beleza, trouxe a equipe dele por quê? Porque ele gosta de trabalhar com a equipe dele, não tem nenhuma justificativa técnica. Agora ele deu. Outro ponto, a respeito de base. É óbvio que com 3, 4 treinos ele não vai saber dizer quem que é bom, quem que é ruim. Mas ele já começa a trazer os nomes de meninos da base que farão parte do plano dele de jogo do ano de 2025. Ele falou do Rian, ele falou do Luca Meirelles, ele não mencionou tanto o Miguelito, e aí eu não entendi muito porquê, não sei se é porque não viu muito ou porque realmente ainda não brilhou o olho dele, ou não teve oportunidade real de analisar, mas assim, tem coisas muito positivas nessa leitura que ele faz da base. Não fala do Jair, obviamente, que está sendo negociado, mas o fato dele entender que, por exemplo, o Luca Meirelles precisa ter mais fome de gol com 3 treinos, já começa a me dar um indicativo de que ele vai criar algumas parcerias dentro do elenco para ajudar a base a se desenvolver. E ele fala isso em algum momento que, assim, todo mundo dentro do time vai ter um parceiro, e esse parceiro da base vai ser um cara um pouco mais experiente. E é justamente isso que a gente gostaria de ver. A experiência sendo utilizada não só dentro de campo, mas fora dele para formar a próxima geração, porque esses caras aí, em pouco tempo, estão caindo um pouco de produção ou estão perdendo um pouco de espaço dentro do time, e quem vem tem que fazer um bom trabalho. Então, gostei de ver ele falando que vai resolver os problemas internamente, de quando tiver um menino da base que entrou e não foi bem, e que ele vai tratar do portão para dentro qualquer tipo de crítica. Diferente de um certo meia de super intensidade e um técnico super não ofensivo que estiveram no Santos no ano passado e expuseram um jogador que era claramente um talento que a gente poderia ter desenvolvido naquela temporada e não foi por conta de birra que os caras tinham naquele momento. Então acho que o Caixinha quebra um pouco essa linha e traz uma visão diferente. Na teoria, isso é bacana. Quero ver na prática. Mas aí vou dar o voto de confiança pro cara também que tá chegando agora. Uma outra parte da coletiva me chamou a atenção, não relacionado à utilização ou não de jogadores, mas do paralelo que ele faz. Ele comenta a respeito do Patrick, que não viu muito nos últimos anos, não conseguiu entender muito bem qual que é
o que ele pode entregar, mas é um cara que está se dedicando no treino, até aí bacana, que bom que o Patrick, que é um cara que até tem chamado a atenção pela forma física como voltou na pré-temporada, voltou mais fininho, parece que tá afim, e tomara que com o Caixinha consiga entregar um negócio legal. Mas ele cita o exemplo do Morelos, que foi o jogador que ele teve lá nos Rangers, lá na Escócia, em que ele fala assim: o Morelos foi um jogador que chegou acima do peso, fora do que podia entregar, e a gente foi lá e fez um trabalho com ele para recuperá-lo, e em determinado momento ele virou o chuta-chuta, que ele chama, né? Que é um jogador que atacante que finaliza em qualquer momento, independente de como tá a condição dele para arremate, ele vai e finaliza. Isso me pareceu ser uma coisa, um paralelo interessante com o Patrick. Por quê? O Patrick é um cara que precisa se provar nessa temporada. É um investimento alto no Santos, dificilmente vai ter mercado fora do Santos, vai continuar no elenco, então ele precisa ser útil. E ele só vai conseguir ser útil se o Caixinha conseguir recuperá-lo. E aí é o ponto que o técnico, o cara que é líder, o cara que tem componentes técnicos para fazer, né, no sentido de conhecimento, ele pode agregar isso aí. Então, me parece que o Patrick pode não ser titular na estreia, mas em algum momento pode ser bem utilizado e eu acho que o Caixinha tem recurso para poder fazer o Patrick ser útil ao longo do ano. Ainda falou de formação do time, ele enxerga o Pituca um jogador que pode ser o tal do box to box, o volante que vai de uma área a outra, o volante que tem amplitude, um cara que tem que ter um pouco mais de fome de gol. Eu enxergo o Pituca fazendo isso também. Acho que o ano que ele teve no ano passado foi limitado em razão da maneira como foi limitada, né, a visão do treinador em usá-lo. Acho que ele consegue encaixar um meio de campo. Isso parece muito claro para mim a cada vez que eu escuto alguma coisa a respeito do ciclo de treinamento e também dessa coletiva, que o Santos não vai jogar com camisa 10. O Santos vai jogar com uma trinca de meio-campistas fazendo funções de defesa e ataque mediante a maneira como esse time se comporta versus o adversário. O que eu quero dizer com isso? O meio de campo do Santos hoje, se você for querer colocar taticamente desenhado, ele vai ter um volante de contenção, que pode ser o Schmidt, que pode ser o Rincon, que pode ser o Thiago Maia chegando no preço que ele for chegar, e aí é outro vídeo. O Pituca aberto pela esquerda e o Tassiano aberto pela direita. Tassiano que ele menciona que é um jogador que deve estar chegando mesmo para o Santos. E de novo, aqui eu não vou avaliar valor, eu vou avaliar o que ele oferece tecnicamente para o time. Um meio de campo com o Thiago Maia numa base de um triângulo, né? Na ponta de um triângulo, ou você olhando ele ao contrário, atacando para o campo, com o Pituca aberto pela esquerda e Tassiano pela direita, é um meio de campo extremamente versátil. Junta-se a isso, no ataque, o Soteldo, que ele elogiou e falou que, cara, enxerga nele potencial para ter o one-on-one, né? O um contra um, né? Muito muito robusto. Você pode ter um cara que, o Soteldo, que é um ponta esquerda que cai para o meio, você pode ter um ponta direita que cai para o meio também, que pode ser o Miguelito em algum momento, e um Tiquinho Soares, que agora está na negociação com o Jair, que pode ser esse atacante de movimentação, que abre espaço, que sabe tabelar, que sai um pouco da área. Se você for falar numa formação ofensiva, você tem pelo menos 6 jogadores que sabem muito bem como chegar no gol. E isso pode ser um diferencial do Santos, que é tão limitado em questão de elenco, dentro de uma formação tática que se encaixa muito bem. Então, acho que esse pode ser um ponto super importante da formação que o Caixinha vai dar para esse time. Para fechar, minha avaliação a respeito da coletiva e do que me parece até aqui que o Pedro Caixinha vai fazer no Santos. Me parece ser um cara muito inteligente, um cara que entende realmente de futebol, constrói equipes que são sólidas. O Red Bull foi até certo ponto muito sólido quando teve as peças que ele precisava dentro do campo. E aí depois o time, por questão de filosofia, foi ali tirando pedaços desse time. Aí foi mais difícil manter a consistência, a tática que ele queria. Mas no geral faz um trabalho coerente com as peças que tem, utiliza a base, é um cara muito sereno que me parece um cara ser muito
técnico, no sentido não de ser técnico de futebol, de conhecer como o jogo funciona, de pensar oportunidades, de identificar oportunidades e adequar o time ao que ele precisa. Nesse ponto, me deixa muito esperançoso, me parece ser um bom ponto de partida. É claro que coletiva de imprensa é um negócio super teórico, que você pode chegar e falar um monte de coisas e na prática não conseguir reproduzir isso em campo, mas de qualquer maneira é um ponto inicial um ponto inicial positivo para o Santista. O Santista, que já estava muito machucado nos últimos anos, vê agora pelo menos chegar um técnico que pode entregar alguma coisa diferente taticamente. Se isso vai ser suficiente para tirar o Santos de uma situação delicada, como ele vai entrar na temporada, eu não sei. Mas pelo menos a princípio o potencial existe e o conhecimento também está lá. Isso já dá um certo respiro. Colocando aí uma, duas, três, quatro peças a mais para dar um pouco mais de corpo, pode ser que o Santos possa ter um vislumbre de algo um pouquinho maior na temporada. Beleza? Feita a análise da coletiva, espero vocês nos comentários. Não se esquece, se você chegou até aqui, de dar um like, de se inscrever também no canal. Tô de volta no próximo episódio do meu Canal do Santos. Um abraço, tchau!